Aí está, bom dia pessoal. Sexta-feira, 25 de abril de 2025. Agora são exatamente 11 horas e 58 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos do que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, até a quantidade de desaforo caiu hoje, além do preço, é óbvio, né? Acabei de recusar aqui uma Comfort comparada a 8 pila para buscar 3 km para levar 3. E tocou 2 ou 3, já estão 5 minutos ligados aqui. Eu peguei o celular, não, fala com o pessoal, né? De repente chama a corrida, né? Tem que chamar a corrida de partida. E eu ia dizer, será que eu vou sair de casa hoje? Segunda-feira foi assim, vocês não viram. Eu fiquei aqui falando com vocês durante 40 minutos, mais ou menos. Aqui paradinho, bem exatamente onde estou. Até que desisti. Apaguei o vídeo, subi pra casa e fiquei vendo série o dia inteiro. Segunda-feira eu vi uma série, qualquer coisa lá na Netflix que estava lá. A primeira coisa que apareceu pra mim eu vi ela inteira. 10 episódios, pensem na raiva que passei. A série era boa, só que eu esqueci o nome. Era tão boa que eu esqueci o nome. Assim foi a minha última segunda-feira, 6h28. Mas é isso que eu queria dizer. Não, hoje eu não posso voltar ali. Tem uma conta pra pagar e ainda tá faltando. Tá faltando muito. Então eu tenho que correr atrás desse muito. Não sei se eu vou chegar nele, mas eu preciso chegar o mais perto possível. Então vamos se movimentar em direção à saída do beco ou à entrada do beco, dependendo do ponto de vista, né? Ver se tem mais chance de chamada. Enfim, não sei se esse vídeo vai ao ar, não sei se eu vou ter paciência e disposição para continuar falando. Mas vamos tentar ali, né? O zero eu já tenho. O diaço de temperatura sensacional hoje. Tá fazendo 25 graus, um ventinho gostoso. 21 pila pra onde? Florencio Gartua. Olha, buscar só 3 km, vamos dar ali. Uma boa corrida pra começar de X. De X não dá nem pra dizer que é de X. 11 km, 21 pilas. 11 km, 21 pilas de X. E não é 3, é 3 porque ele achava que eu tinha que descer a lomba e voltar ali. É 2.2 km que eu vou buscar ali na Rua Liberal, no bairro da Tristeza. Ontem o rapaz me xingou, com toda razão, é óbvio, né? Que a primeira corrida eu fui buscar 10 pila para 7 km. Ele mandou mensagem, não sei o que, prefiro vazio. Eu também prefiro vazio, meu bruxo. Também prefiro vazio, óbvio que eu também prefiro vazio, né? Mas enfim, eu não posso nem me defender dessa corrida que eu, por sinal, não fiz, lembram? Que eu fui buscar o rapaz ali da obra, chamada para terceiro, tava todo sujo de tinta, enfim. Acabei não fazendo, não é porque era 10 pila para 7 km, é porque o cara tava todo sujo. Acabei não fazendo aquela corrida, nem lembro que foi a primeira que eu fiz. Mas ontem já era, né? Então vamos lá, sexta-feira, última sexta-feira do mês de abril, que passou rápido na minha opinião. Já foi, já era, praticamente. Normalmente as sextas-feiras são boas, né? Falando sério agora, eu preciso mesmo, de verdade, assim, como se não houvesse amanhã. A minha meta diária, ou o mais perto possível disso que eu puder, tiver condição. Então bora baixar a cabeça e trabalhar. Não sei se o estagiário vai estar afim de me ajudar, não sei se a demanda vai estar boa. Então só vou acreditar no meu conhecimento, na minha experiência para me posicionar e tentar fazer o melhor que eu puder, né? Parece papinho de jogador de futebol. Fazer o que o professor mandou, aquela coisa toda. Acelera mais um pouquinho, merda. Como tem uns idiota, né? Pô, essa rua é difícil de atravessar, complicada. E o cara vinha de uma distância razoável. Em vez de só tirar o pé pra eu entrar, que nem eu fiz agora, vocês viram? Era só ele tirar o pé, eu entrava e ele continuava na dele. Até porque ali na frente, a menos de 500 metros, tem uma sinaleira que vai estar fechada, com certeza. Não, ele acelerou pra mostrar que ele é grandão, deu luz alta ainda. Um Onix prata, filho da puta.
Enfim, é assim que começamos o vídeo de hoje. Não sei se vamos terminar. Vou ser bem sincero com vocês. Não sei se vou terminar. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. 1.6 para buscar, 2.3 para levar por 8 pila. Comfort. Todo dia eu saio de casa com a expectativa de vir o quanto antes pro travesseiro, né? E às vezes eu consigo direto, que nessa corrida agora. Direto, primeira corrida para travesseiro. E quando eu chego aqui, o que eu encontro? As tranqueiras, tudo. Todas elas, todas juntas reunidas. 10 pila pegaram Miguel para levar para Cristóvão. 14 minutos de envolvimento, 3 km de envolvimento. Não vale. E daí a primeira coisa que eu quero fazer quando eu chego aqui, adivinha o que é? Não é mijar. É sair o mais rápido possível daqui para bem longe dessas tranqueiras. Quando chegava aqui e o valor era bom, era bem pago, daí justifica o cara ficar parado aqui no meio das SUV, né? Justifica, tá ganhando quase que R$1 por minuto, ou às vezes mais. Beleza, se ficar aqui se arrastando, vai rodar 10 km de uma hora, vai fazer 40, 50 pila, 60 pila, né? Só fazer as contas. Agora chegar aqui pra pegar a corrida a 70 centavos o minuto no Comfort, 50 no X, é pra repensar o que a gente tá fazendo na Terra, né? Meio-dia e 35, Florencio Gartua, nesse arranque para acessar Guete. O pessoal não consegue, é só chegar aqui, ali, ó, pegar a direita e vai. Mas não, eles ficam parados ali com medo. Daí não vão, daí fica essa coisa. A fila vai lá em cima aqui, a fila vai lá na Dona Laura pela Guete. Daí o pessoal da Casco na sinaleira passa cantando pneu, dando risada dos amadores, dos idiotas. Que ficam aqui, ó, naquela esquina ali, ó. Só tá parado, sim, porque os caras não vão na direita. Só que a faixa da direita, ela era praticamente exclusiva pra quem tá chegando aqui. Porque ela vem em duas e abre em três ali na frente, tá me entendendo? Ela vem em duas na Guete, até... Ah, não, tem um acidente. Só pra me contrariar, tem um acidente. Tem um acidente, teria o Guincho levando um gol. Ah, tá, eu achei que ele tava parado na tranqueira. E a gente da PTC aqui à esquerda, ali na frente também, ó. Enfim, tá mandando a gente ir, ó. 15 pila por cento, não vou mexer no celular agora. Aqui que eu tava falando, ó. Ele mandou fazer, ó. Tu aqui, tu vem, tu acessa a esquerda. A direita, no caso. E lá vem duas e segue duas. Só que o pessoal para ali e fica uma eternidade. Não sei pra onde eu vou agora. Com a direção Ipiranga. Deixa eu olhar uma corrida pro raio que o parta. 9 pila pra onde? Pra Lucas buscar onde? Na Castro. Acabei de passar pela Castro. Não vou fazer. Não vou voltar tudo ali de novo. Enfim. Parece que tá tocando pelo menos. Tudo desaforo é verdade, mas parece que tá tocando. Tô só com Comfort agora. Já tocou umas 3 ou 4 enquanto falo com vocês. Todas recusadas com sucesso. Cara, eu só não mandei ele descer assim, ó, porque eu tô com muita preguiça, sabe? Tô com muita preguiça. De tudo. 7 pilas pra onde? Campos Velho, buscar onde? Jataí, viagem de quê? 1.9. Buscar os 900 metros. Vamos dar. Isso é Comfort, tá? 7 pila, 7,16. Parece aquele preço da tabelada do X, né? 7,17. Isso aqui é Comfort. Pegar no meio da vila, será que é Comfort? A pessoa pediu X e tá mandando Comfort, tirando o motorista pra palhaço. Não duvido. Não duvido que eles peçam um X, não tem motorista X, troca o nome e manda a corrida, o motorista aceita. É rapidinha essa corrida, curtinha. Vou ali ver qual é que é. 7 pila pra 2 km. Foda. Mas o que eu queria dizer, deveria ter parado no meio do Parque Marinha e ter mandado o rapaz descer. Então se um rapaz ali da Duque aqui pra Icaraí, tô descendo o morro agora, pegar aqui embaixo aqui na vila numa escola. Ah, tem isso, se tiver criança não vai entrar também, nem pensar. Pegar aqui numa escola no meio da vila aqui, essa vila da divisa aqui, não sei o nome,
se existe um nome dessa vila. Até acho que Vila da Divisa, né? Não, Vila Ecológica. Não, Vila Ecológica lá em cima. Mas antigamente, na época que o Uber definia as regiões aqui, que parecia Vila Ecológica, essa região aqui. Mas não interessa, não é sobre essa vila que eu quero falar, é sobre o rapaz esse que eu trouxe. Então eu cheguei lá, tava paradinho na calçada, com os fonezinhos dele, tudo certinho, né? Entrou, mochilinha nas costas, tava na cara que veio trabalhar, eu até acho que veio mesmo. Tudo certo, entrou quietinho ali, mudinho, quando eu tô passando na frente do Prédio Belas. Eu só escuto o desembrulhar, assim, né? Do sanduíche que ele comeu, no caso. E no que eu virei, assim, a cabeça pra espiar, pra ver se ele ia comer e dar uma segurada, tipo, eu ia dizer. Se eu visse o ato. Ele meio que se escondeu, assim. Só que eu não me liguei que ele tinha escondido a comida. Simplesmente eu achei que eu tava louco. Tudo certo, seguiu. Os paralelepípedos, acho que ele se aproveitou, inclusive dos paralelepípedos. Quando eu olhei de novo, tava ele aqui, ó, em câmera lenta, comendo, dando a primeira mordida. Daí eu pensei, mas que vontade de parar no meio dessa marinha e mandar descer, sabe? Só pela dissimulação. O cara viu, ele fez de propósito para que eu não percebesse. Como se eu não fosse perceber. Em seguida veio o cheiro, mas daí quando veio o cheiro eu já tinha visto que ele tava mastigando. E daí ele cagou pro lance. Daí ele gozou, né? Daí ele gozou, relaxou e gozou. Enfim, fiquei com preguiça. A real é essa, deveria ter parado ali na frente do Marinha. Não, desce, magrão. Come teu sanduíche e vai enganar o próximo. Já fiz uma vez isso. Na próxima take, se eu lembrar, se eu ainda lembrar disso, eu vou contar pra vocês. Tá aqui, parou, fechou o sinal, mas eu já tô chegando. Já abriu o sinal de novo. Na próxima eu conto 2 magrão uma vez com uma cerveja que tentaram se esconder e mandei ele descer e foi bonito de ver. Mas faz tempo isso. Nem lembro quando foi, na verdade. Acho que no meio da pandemia, inclusive. Essa porta aqui tá com problema. Todo passageiro que entra e sai por ela tem que bater 2 vezes. Não sei o que houve. Depois, quando eu descer, eu vou dar uma olhada. Enfim, eu perguntei pra moça, desculpe te fazer essa pergunta, mas tu pediu Comfort? Ela sim, pediu Comfort. Não tá conseguindo X. Eu disse, tá ok, beleza. Ela disse, por que, moça? Não, é porque o preço veio tão baixo. Falei pra ela. Só que veio escrito Comfort. Só que o preço veio tão baixo que eu achei que o estagiário estivesse me enganando. Ela assim, que estagiário? Disse, tá, nossa conversa vai parar por aqui, porque se eu te contar eu vou ter que te matar. Tô vendo o cafofo do sol daqui. Campos Velho quase cavalgada. Passando raiva, sendo tirado pra boa, pra otário, pra palhaço. Vamos sair daqui, mas eu não vou pra casa. Claro que não posso, na real não posso. Temos que encarar isso aqui como trabalho, né? Como se eu não encarasse. Isso é uma crítica a muitos que acham que fazer Uber não é trabalho. Não sei o que passa na cabeça desses caras que vivem disso, que fazem Uber, mas acham que não é trabalho, para quando querem e não trabalham quando não querem. E não. Se tem uma coisa que 698 da cavalgada pra onde? Pra Travessa Escobar, vamos dar ali. Pegar Eduardo no Mac aqui da cavalgada e levar pra Travessa Escobar por 698. Mais uma viagem de 1.4 km. Se tem uma coisa que eu sempre prezei enquanto motorista de aplicativo é ter rotina, ter horário de entrada e saída. Claro, de vez em quando o cara se dá o luxo, dá o direito de parar um pouquinho mais cedo ou de sair um pouquinho mais tarde. Faz parte do processo, né? Até porque eu sou meu patrão, nada me faltará. Mas essa postura que muitos motoristas têm, eu sei que vou trabalhar assim, depois ficar reclamando que não tem dinheiro. Não tô colocando o nosso contexto em questão, tá? Hoje ninguém tem dinheiro porque o estagiário não dá mais dinheiro pra gente. A real é essa. Por que eu tô falando tudo isso? Sim, porque eu disse, tô olhando pro Cafofo, lá atrás desse morro tá o Cafofo. Pra quem não pegou a referência. Mas não, vou dobrar direito e vou seguir trabalhando. Pegar o Eduardo no McDonald's e levar pra Travessa Escobar. Depois, já tô chegando, já abriu o sinal, aqui é bem rapidinho. Depois, quando parar ali na Travessa Escobar, eu vou lá no posto da mijada, provavelmente, pra mijar. Não, no posto da cagada pra mijar. Se não tocar. Daí eu conto pra vocês a história dos magrão com as long neck, que
que eu mandei descer uma vez. Lá na rua Maestro Mendanha, no bairro Santana. Foco no... Feito, já mijei. Agora eu vou ali buscar a Sabrina. Me esperou. Achei que ela fosse cancelar, me esperou. Levar ali pro bar, 10 pilinhas. E aí, enquanto isso, aqui na Pereira Neto, só fazer a volta na quadra. Mesmo condomínio que eu deixei pro sinal, o rapaz, só que agora pela Pereira Neto. Não subi a escada, tá? Isso aí é isso mesmo. Aquela palavra começa com A e termina com dade. Sobre o caso das bebidas, então. Hoje em dia, se eu focar ali, que nem ontem, eu fui buscar um rapaz, um senhor, um homem velho que nem eu, todo arrumadinho, gravatadinho, bonitinho, no Praia de Belas, com uma sacola do Renner e uma bandeja com 2 copão do Mac. Não vai, comigo não vai. Não me interessa que tu vai cuidar, que tu é cuidadoso. Então, se eu visualizar o passageiro com qualquer tipo de comida e ou bebida, eu não deixo entrar. Não deixo entrar e foda-se a vida. Ah, mas tá fechada a latinha. Sim, tá fechada por enquanto. Tu vai sentar no meu banco, vai abrir que eu sei, ô merda. Então eu não vejo, eu não levo. A Sabrina cancelou. Eu já tava em movimento. E não recebi nada do estagiário. Deveria, 9h47, ela mesmo, de novo. Agora eu vou ali e perguntar pra ela: o que tá acontecendo, moça? Aceitei. Acabou, caiu de novo pra mim, né? O problema é da Sabrina aqui, tá ansiosa. Não vai dar tempo de eu contar a história dos rapazes. Então eu não deixo ninguém entrar. Então, só finalizar esse raciocínio e depois eu conto a história dos... Adivinha? Cancelou de novo. Não quer ir comigo, então o problema é com o Cronos. O que ela tá esperando? O que será que ela tá esperando? Agora já tô a 1 minuto de distância. Por que ela cancelou? Antes eu tava parado. Eu até entendo. Se ela tava com pressa, cancelou. Ponto. Daí eu tô a 1 minuto de distância quando eu recebi a segunda chamada. E ela cancelou também. Eu vou chegar aqui na frente do prédio dela, 1863. É aqui à esquerda. Do lado não é o condomínio que eu tava pensando. E vou esperar ver se toca de novo. Ver se eu visualizo alguma Sabrina daqui. Tá ali, é uma casa, ó, 9h47, cheguei, tô bem na frente. Tô aqui. Agora eu fiquei curioso. 4 vezes eu já recebi a chamada da Sabrina e 4 vezes ela cancelou. Não tem ninguém na frente. Essa casa aqui à esquerda. Tô bem na frente da casa, cara. Não tem ninguém na frente. Então não é por... Deve ser comigo o negócio. Não lembro de nenhuma Sabrina na minha vida que queira me evitar. Será que tem? Alguma passageira que dei maçaneta? Não lembro de ter dado maçaneta por aqui. Não lembro. Posso ter dado alguma vez na vida, com certeza. Às vezes tenho medo disso. Às vezes fico pensando, sabe? Esses passageiros que eu xingo assim, o que acontece se tocar de novo a viagem pra mim e eu não lembrar e ele lembrar? Lá tá ela, ó. Apareceu uma outra moça numa outra casa. Só que agora não tocou a corrida em mim. Deve ter trocado pro X. Os rapazes estão de mudança. Deixa eu dar espaço pra eles. Eu não preciso ficar concorrendo, né, com eles. Tô só esperando uma chamada agora. Nem passageiro, mas eu tô esperando só chamada. Uma vez aconteceu ali na família Gonçalves Carneiro. Eu fui buscar uma moça, cheguei lá, tava dentro do prédio. Estou indo, não sei o que. Quando ela chegou eu cancelei. Uma semana depois caiu a corrida dela de novo pra mim. Eu fui buscar, não me liguei que era a mesma pessoa. Cheguei lá, veio tirar satisfação. Daí ela tava, na segunda vez ela tava pronta, né? 1 semana, 2 semanas depois. Eu já falei isso aqui. Ela veio com o dedo em risco de me tirar satisfação porque que eu tinha cancelado com ela da outra vez e tal. Porque ela tava atrasada e não sei o que. É o risco que a gente corre, né? Mas enfim, não sei o que aconteceu com a Sabrina, que ela 7h58. Agora não é a Sabrina. Pegar na SSS pra levar pra Venceslau 3km. Essa aí eu não vou. Daí já tá tirando o cara pra bobo. Tudo isso é comfort, tá? Deixa eu falar então dos magrão. Lá na Maestro Mendanha. Era no meio da pandemia. Ou tava finalizando, enfim. Era naquela época que passageiro era ouro. Passageiro era coisa rara nas ruas, né? Então quando tu pegava uma corrida,
Fazer de tudo para concluir a corrida, para fazer a corrida. Inclusive baixar a guarda com bebida, com comida, com criança, com compras, enfim. Naquela época o contexto era completamente diferente. Daí eu fui buscar os 2 magramos, me deixaram esperando. Começa por aí o lado errado. Era um casal, no caso. Me deixaram esperando, fiquei esperando, acho que passou o tempo, de repente vieram, mandaram mensagem, tô indo, não sei o que, tô chegando, qualquer coisa parecida. Eu esperei, dei todo o tempo pra ele. Daí quando eles saíram, abriram a porta do prédio, um deles estava com uma latinha na mão. E eu vi que ela estava fechada porque ele lidava com ela de uma forma que não tava virando, entendeu? Eu vi que a latinha estava fechada. Era uma Eisenbahn azul, se não me engano. Uma latinha de Eisenbahn azul. Não sei que é Eisenbahn azul, o que é Pale Ale, né? Não lembro. Enfim. E o outro não tinha nada na mão, assim, enfim, aparentemente, bebida e tal. Mas aquele latinha. Latinha, literalmente. Tá, tudo bem, eu pensei, não, tá fechada, eu vou levar eles, eu tô precisando dessa corrida. Não lembro onde era. Era pra algum bar, restaurante, era um dia da noite, né? E era uma corridinha de merda, mas é o que tinha, entendeu? Então eu tava esperando ali o cara e tal. E daí eles vieram vindo. E eu já tinha visto a latinha na mão dele quando ele saiu do prédio. E eu, tá, tudo bem, não vou nem fazer nada, fica quieto na minha. E eram 2 adultos, assim, tu via que não era gurizada de algazarra e tal, 2 homens adultos, que eu sabia que não ia me incomodar com eles. Mas qual foi o gatilho da maçaneta? Quando eles estão se aproximando, daí eu baixei o vidro e virei a cabeça pra confirmar o nome, né? Fulano de tal. Agora abriu a vaga direitinho aqui, vou ficar esperando, eu tô bem posicionado. Tô numa região bem povoada, digamos assim. Só não pra Comfort, né? E a Sabrina que tinha aqui não tocou mais. Só que quando eu fui virar a cabeça pra confirmar o nome deles, o cara que tava com a latinha pegou e escondeu a latinha dentro do casaco. Tava frio aquele dia e tava com um casaco grande. Ele escondeu a latinha dentro do casaco pra esconder de mim. Daí eu travei as portas. Eu olhei pra ele assim, fulano, não lembro o nome dele. Fulano, é impressão minha, tu tá escondendo uma latinha dentro do teu casaco. Ele, não sei o que, bababá, veio com o papinho furado. Disse, cara, eu vi que tu tava com a latinha na mão quando tu entrou no prédio, quando tu saiu do prédio. E eu ia levar vocês, sem problema algum. Só que só pela tua dissimulação, de tentar me enrolar, me enganar, vocês vão ter que esperar o próximo. E o relógio já tinha estourado os 2 minutos. Pelo menos um, né? Tudo isso demorou uns 3 minutos, que nem esse take aqui interminável. Enfim, porque não sei o que, esse cara. Cavalhada pra rua Patrício Matos Fernandes, 3.2 km, viagem diária de risco, 8h38. Vamos dar ele no meio. Vamos embora daqui, pegar ali na Cavalhada, levar pro Morro Santa Teresa. Viagem, área de risco, não sei que rua é essa. 8h38, 3.2 km. Que absurdo. Mais um dia perdido em relação à grana, em relação a financeiro, em relação a vergonha na cara. Sabe o que eu vou fazer depois que eu finalizar essa corrida? Eu vou ligar o X. Eu só peguei uma corrida de X, que foi a primeira, e tava lá ok, né? Tava 11 km, 22 pila, que eu peguei ali na... Onde eu peguei? Na Liberal, pra levar pra Florencio. Foi a primeira corrida do dia de hoje. Depois disso eu não sei mais como é que tá o X. Daqui a pouco o X tá pagando mais que o Comfort. Daqui a pouco a Stephanie tá no comando e eu não tô sabendo. Então, resumindo, pessoal, sobre o assunto esse da bebida, não, eu não levo, tá? Atualmente, se eu visualizar antes, não entra no meu carro. Ponto. Não interessa se tá fechado, se o lanche é pra tela entrega, não vai. Porque muitos já me deram o argumento para não fazer isso, né? Muitos já entraram com latinha, abriram, já entraram com lanche, que nem esse rapaz que começou toda essa história e começou a comer no meio da viagem. Muitos já se esconderam. Então não, hoje em dia os bons pagam pelos maus no meu carro. Se quiser levar para levar teu, não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada que ver com isso. Mas por que tu não leva bebida, não leva comida? Comida pode virar, pode sujar teu banco, pode deixar cheiro. Bebida pode virar, pode sujar teu banco, pode molhar teu banco. Sem contar que eu acho uma falta de respeito tu, assim, né? Te alimentar, beber nessas condições. Não é mesa de bar, não é restaurante,
Tu não tá na mesa da tua casa. Ah, mas Daniel, tu almoça no teu carro todos os dias. É o meu carro. Tá? É o meu carro. E eu sou responsável pelo cheiro e pela bebida que eu produzo. Pelo cheiro e pela sujeira que eu produzo. Mas enfim. Eu queria falar outra coisa. Queria concluir com outra situação. A dissimulação, né? Ah, eu perdi a linha de raciocínio. Como foi? Ah, enfim. Nesse caso dos dois magrão, então, né? Eu só não levei eles por causa da dissimulação. É isso que eu queria dizer. Que tão grave quanto beber e comer no teu carro, ou outras situações que a gente pode levantar aqui para não levar um passageiro, é a dissimulação. Essa coisa de tentar te enganar, de tentar te enrolar, de tentar te iludir, né? Que nem aquela situação que acontece. Agora, comigo faz tempo que não tem isso, sabe? Mas tinha uma época que era comum, na época só existiam as regiões Moinhos, Barra Auxiliadora, por exemplo. O pessoal queria ir pra Alvorada e marcava o endereço errado. Só pra enganar o motorista. Daí chegava lá, iniciava a corrida e disse: ah, vamos pra 24 de outubro. Ah, não, moço, me esqueci, esse endereço do meu trabalho. Na verdade eu vou pra casa, eu moro lá na Americanas. Não, né, tu não se enganou. Tu tá tentando enganar o motorista. Isso pra mim é... Seja sincero, seja honesto. E o motorista vai ter a opção de aceitar se quiser ou não, né? E eu tenho essa opção. Eu posso resolver o que vou fazer. Vou levar pra Alvorada, vou levar pro raio que o parta. Mas eu tenho que tomar essa decisão. E não ser ludibriado ou tentado enganado por passageiro de merda. Ufa, não passou a ansiedade. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Só a cabecinha eu coloquei na Grande Cruzeiro. Não dá nem pra dizer que isso aqui é uma vila, né? Mas é. Vila Cruzeiro, na verdade, 778, Campos Velho, buscar 3 km. É, a Stephanie não veio. Só pra confirmar que a Stephanie não tá no comando. Peguei o X agora, primeiro que tocou a 2.7 pra buscar, pra fazer 7 pilas. Não sei nem pra onde é, Campos Velho. Mas enfim, 6h41, com área de risco. Aqui, ó, essa rua que eu tava, já esqueci o nome, uma travessa da Malvina. E agora eu vou descer aqui, à esquerda tudo isso aqui, essa região Vila Cruzeiro. Vem um pouco aqui, né? Eu venho um pouco aqui, na verdade. Porque de fato tem algumas ruas aí que é meio perigoso e tal, em relação aos guri, aquela coisa toda. Confronto. Outro dia eu tava voltando pra casa com o passageiro de noite. Faz umas 2, 3 semanas isso. E daí quando eu peguei a avenida ali, a Tronco, 14 pila pra onde? Pra Nossa Senhora do Brasil, do Rosário, Belém Velho. Eu vinha vindo com o passageiro. Quando eu peguei, eu vinha vindo ali pela Cascatinha. Daí eu peguei a Tronco à direita ali na altura do postão. Vim vindo, quando eu cheguei aqui na altura da Malvina, se eu não me engano, os moradores estavam colocando fogo na avenida ali, nos pneus e tal, protestando contra alguma coisa que eu não faço ideia do que era, na verdade. E daí eu tive que fazer todo um retorno e sair lá em cima na RBS, na TV no caso, e voltar pelo Beira-Rio. O meu destino era a Zona Sul, tava voltando pra casa, como já falei. E teve uma vez também que eu tava passando também na avenida ali, e acho que também tava indo pra casa, não lembro se com passageiro ou sem passageiro. E daí tinham algumas viaturas, 23 pila pra onde? Você vai analisar, 23 pila pra João de Oliveira Rebelo, lá na Restinga, 17 km. Nem pensar, Juvenal. Esse aqui já é o Jardim Medianeira, Vila dos Comerciários. Não sei como é que vocês conhecem. 10,50 para onde? Ipiranga, 5812. 7,1 km. Pegar a Malvina. Acabei de sair da Malvina, tu não entendeu? Merda. A corrida não falta. O que falta é dinheiro nessas corridas. Então, só para concluir a situação da Vila Cruzeiro, eu vou mostrar nessa sombra aqui depois que eu finalizar essa fala. Uma outra vez então eu tava indo pela avenida ali e tal, daí chegou numa das esquinas, tinha uma meia dúzia de viatura da Brigada Militar, todos armados, fechando a avenida, né? Ou seja, eles estavam com algum embate aí com os guri e tal. Então são essas questões que
que devem ser evitados nessas regiões ditas áreas de risco, né? Não vejo nenhum problema em carregar os moradores e tal, buscar os moradores, porque estão precisando, só querem ir e voltar. Cavalhada, a Zafra da Cavalhada, 3 km, mas eu tenho que buscar 2, 5 para 8 pilas, nem pensar. Enfim, a minha questão com área de risco, com zona de risco, com não sei o que, com vila, com morro, é mais se envolver alguma questão de local entre a polícia e os guri, né? E entrar no fogo cruzado. Esse que eu acho que é o medo. Eu não sinto medo, por exemplo, de ser assaltado, não sinto medo em ficar parado numa sombra. Bem que aqui agora já é uma região mais tranquila, entre aspas, loteada. Por vezes tem câmera nas casas, então os guri não vêm. Ó, buscar 3 para viagem de 7 por 13. É assim que tá, pessoal. Tem que desligar o X urgentemente antes que ele me irrite mais um pouco. Tá, já falei o que tinha que falar. Mais uma vez eu me prolonguei. A partir de agora eu vou ser mais objetivo nos próximos takes. E são 2h16 da tarde. Deixa eu mostrar hoje sem cenas repugnantes. Ah, não resisti. Sabe comida que quanto mais velha melhor? Acabou o arroz. Acabou este potinho de feijão, no caso. Não tem mais uma meia dúzia congelado. E acabou esse potinho de carne que eu fiz domingo. Desculpa. Eu prometi pra vocês que não teria cenas repugnantes, né? Mas eu não consigo, né? Mas essa acabou tudo e tá cada vez melhor. Será que ela tá com pressa? Ana Lu, tô lá em cima do outro morro. Pra quem não sabe onde eu tô aqui no Jardim Medianeira, nas costas ou na frente do morro Teresópolis. E o morro Santa Teresa, que dá nome ao bairro Santa Teresa, inclusive aqui é bairro Santa Teresa, é aquele lá, do outro lado, onde tá a TV, onde tá o CPUR, onde tá a PE, onde tá a Correia Lima. E a avenida essa que eu tava falando da outra hora, não sei se vocês já perceberam, é um vale. Literalmente um vale. Entre os dois morros. Pois bem, tocou pra buscar lá em Hipólito da Costa, 6 minutos de distância. Não vai dar tudo isso. $20 pila no Comfort, porque eu tive que desligar o X, não rolou. Eu liguei mais pra testar mesmo, pra saber o que tá acontecendo. E tá acontecendo a mesma coisa. Nada mudou. Na real é que o que tá pagando o Comfort hoje é o que pagava o X até muito pouco tempo atrás. E o X não tá pagando nada. Tu que tá pagando pra trabalhar. Essa é a realidade. E eu sinto muito mesmo. Mas eu sinto muito mesmo que não tem a opção de fazer Comfort. Não que o Comfort esteja ok. Não. Não, claro que não. Não tá ok. Tá tudo errado. Mas é que o X tu paga pra trabalhar. Literalmente. Corrida pagando 50 centavos o minuto, R$1 km. Tá, já vou colocar o cinto, merda! Ah, o Moisés é muito estressado, tio. Ok, você parou. Tô indo já. Ah, eu falei que eu ia ser mais objetivo nos próximos takes no dia de hoje, né? O problema é teu, eu não consigo, né? Mas é. Sobre o vale, então, que eu acabei de citar, essa avenida em questão, ó, esse trecho ela chama Rua Cruzeiro do Sul. Tem vários nomes, né? Eu não tenho um apelido pra isso aqui ainda. Assim como existe Terceira Perimetral e tal. Não sei se já existe, a gente pode inventar, né? Como é que vão inventar? Como é que vão dar o nome a essa avenida aqui? Que começa lá na Cascatinha com Moab Caldas, depois tem Cruzeiro do Sul, Tronco Divisa. Acho que isso, os 4 nomes, né? Os 4 trechos dela. Que é a avenida que foi construída para a Copa, que liga o Barra Shopping Sul até ali a Avenida de Teresópolis, unindo com a Terceira Perimetral. Enfim, mostrar o vale. Então eu tô descendo o morro, que seria o Morro Teresópolis, as minhas costas, Jardim Medianeira, e agora eu vou entrar dentro da Vila Cruzeiro, literalmente.
E aqui eu vou descer, ó. E lá embaixo seria o vale, a parte mais baixa dessa região, e onde começaria o próximo morro. Não sei se você consegue perceber. Eu ainda não tô na parte mais baixa. Eu acho que é mais ou menos nessa quadrinha aqui, ó. Aqui eu acho que é a parte mais baixa. Eu imagino na minha cabeça que deve passar um arroio por aqui, né? A geografia é assim, a natureza é assim. Entre dois morros normalmente tem um rio. Ou não, tá que tô louco? E agora eu começo a subir de novo, ó. E aqui é o Morro Santa Teresa. Essa aqui é a Rua Neves. Eu tenho que buscar lá no Hipólito da Costa, que é na outra face deste morro aqui, já com vista pro Lago Guaíba, né? Lá pro lado do bairro Menino Deus. Eu tô, digamos assim, na parte pobre do bairro Santa Teresa. E do lado de lá do morro, dá pra se dizer que do bairro Santa Teresa é a parte rica, onde tem alguns condomínios, inclusive, né? E é onde eu tô indo buscar, por sinal, a Ana Lu, num daqueles condomínios que tem ali na Hipólito da Costa, para levar lá para Tacho Dutra, no prédio comercial, aquele trem de Nova Carlos Gomes. Agora aqui eu começo a subir então o morro, só para mostrar para vocês aí, assim como quem vai a merda. E agora lá em cima a Correia Lima seria a crista desse morro, né? Ela vem nem desde lá de baixo da José de Alencar até o final ali, onde tem um mirante na frente da RBS e tal, naquela praça ali bonita. Tem a Record também, tem a SBT, por ali. Até ali vai a Correia Lima. Número 2222, por sinal, é o número da Record. Só para não passar batido. 473. Parece medida de latão de bebida, né? Lembra da Sabrina? Lembra da Sabrina, aquela que me deixou lá cancelando 5, 6 corridas na sequência, lá na Zona Sul, na Pereira Neto? Pois é. A primeira corrida eu recebi a chamada, parei no banheiro, fui no banheiro e segui depois para buscá-la. E pelo que eu sei, as regras dos passageiros, quando chamam Comfort, eu não sei se vale pro X isso, eles têm até 2 minutos para cancelar sem custo. E nesse caso ali, no caso da Sabrina, se passaram 2 minutos. Sem dúvida alguma, passou uns 4 minutos. Entre eu receber a chamada, parar no posto, mijar, ligar o carro e sair de volta e ser cancelado quando eu já estava entrando na SSS lá. Pra quem não pegou referência, Silvio Silveira Soares. Agora são 2h58 da tarde. Estou aqui na Santana com a Ipiranga, sem chamada. Não sei pra onde eu vou, na verdade. Eu deveria ter entrado na Luiz Manuel e parado na primeira sombra. Aqui não tem como parar. Vou fazer isso, vou entrar ali na rua, ali do lado do Burger King. Mas o que eu tava falando, então? Ah, não, 10,89. Vou colocar meu 100 pilinha aqui. Aproveitar e já vou colocar meu 100 pilinha de gasolina enquanto eu falo com vocês. 5,89 tá das mais baratas. Eu abasteci ontem a 5,85. Lá não é assim, só pra não passar batido. Não tão afim, tem 3 de braço cruzado. Tá, de amigo, sente comum, por favor. Pode ser ativado aqui ao mesmo preço? Se tá o mesmo preço, pode ser aditivado. Mentira, né? Sabe que aditivado com o mesmo preço da comum é comum. E a comum com o mesmo preço da aditivada é álcool. Mas como eu tava falando sobre o 473, medida... Não prestei atenção. Falou comigo? Se não é meu, foi, né? Não falou comigo. Tem que tomar cuidado com esses caras, são tudo espertos, né? Tem que ser rápido, que eu tenho que usar o aplicativo para pagar aqui para ganhar 10 centavos de desconto por litro, né? Passou no mínimo 2 minutos ali e tal, e ela cancelou e não recebi nada. Até comentei no take, não recebi nada, não sei o que, blá blá. E agora que eu vinha trazendo essa véia pra Santana aqui, uma véia que tá chapadaça, Dona Maria, chapadaça assim, ó. O que foi? Nunca viu? Um cara falando sozinho? Não sabe nada de nada. E aqui na Ipiranga eu me lembrei, eu não recebi nada da Sabrina. Daí eu fui lá e reclamei. Lá pedi o VAR, né? Na corrida dela, achei lá, procurei lá e tal, 0, né? E 473. Que eu já comentei aqui outro dia, é o novo mínimo, é a nova taxa de cancelamento do Comfort quando o passageiro cancela. Essa é a mensagem que eu queria dizer. 473
É a nova taxa de cancelamento do Comfort quando o passageiro cancela. Qual forma de pagamento? Era o cartão, eu vou usar o aplicativo do desconto, tá? Entenderam? Sacou? Então era isso. Deixa eu pagar aqui. Então, só pra concluir o raciocínio, como eu tava falando lá no segundo take do vídeo de hoje, quando eu chego no travesseiro de cara assim, a primeira coisa que eu quero é fugir do travesseiro, né? E fugir até agora. 13h03 da tarde, finalizei o abastecimento. Quando estava lançando minhas informações ali no meu aplicativo, eu uso o Drivo. Fica a dica aí, não é jabá, porque eu não vou ganhar nada com isso. Aplicativo de controle de tudo automotivo, né? Drivo, procura lá na Play Store, na App Store, aquelas merda, tudo lá. Tem que pagar, acho que uns 10 pila por ano. Senão vem um monte de propaganda, é um saco. Daí o cara desiste de usar. Enfim, não tem link nenhum. Drivo. Enquanto eu tava lançando no Drivo, um dia eu vou ficar rico fazendo propaganda, sabia? O problema é saber fazer propaganda. Eu não sei. Eu não consigo, né, Moisés? Então agora vamos voltar ali. Quando tava terminando ali de abastecer e lançar minhas informações do Drivo, tocou e voltar pra onde? Não é pro travesseiro, na verdade, mas é pro meio dos puff. Pro coração dos puff, para o Brascoa. Um dos lugares mais irritantes de trânsito em Porto Alegre e mais aprazíveis, na minha opinião, de Porto Alegre também, o bairro do Bonfim. Eu, como cidadão porto-alegrense, eu sou apaixonado pelo Bonfim. Como motorista de aplicativo, eu quero distância. Eu quero distância do Bonfim, porque é sempre trancado todas as ruas. Muito pelo fluxo de carro da região, moradores e comércio, e também muito pelo fluxo de pedestres, moradores da região, né? Porque também adoram e amam o Bonfim. Vão tudo bater perna lá, né? Pegar o Alan aqui na Alan, agora lá de lá, não vi o número. Puta que pariu. Vou confiar no Waze, lá de esquerdo. Eu não vi o número. Na João Pessoa, levar ali pro Brasco. Que merda. Só no nosso. Cadê o Alan? Olha lá ele. Ah, não dá pra negar que dá uma sensação boa, né? Quando finaliza uma viagem com uma mala, ou com uma mala, ou com uma veia mala. Foi o caso agora. Pense numa veia mala. Já começou que ela pediu errado lá no centro. Mas na Doutor Flores, tu tem que te antecipar. Foi o que eu fiz. Marcou numa quadra e tava na outra. Lembrando que a Doutor Flores são mão invertidas. Se tu tá indo pelo Otávio Brocha, a direita só vai em direção ao Rio e a esquerda só sobe em direção ao Salgado. Né? Então, se tu quiser pegar a viagem na Doutor Flores, primeiro pergunta antes de se movimentar para chamar passageiro aonde exatamente ele está, para tu não perder tempo. E a corrida. Entrou falando, reclamando que fazia tempo que estava esperando. A senhora pediu errado, senhora. A senhora tá aqui embaixo e marcou lá em cima. Marcou lá na esquina com a Andrada. Você falou, mostrei pra ela ali no mapa ainda. Não iniciei a corrida imediatamente só para ela ver. E mas eu não sei quem. E veio falando a metade da viagem aqui para Padre Cacique. Mas daí tu chega no final, tu vai lá e dá nota 1. Daí tu pensa, nunca mais essa veia vai me incomodar. Nunca mais. Dá uma satisfação, né? Dá uma satisfação. É coisa assim, ó. É que nem tu eliminar do Big Brother. Pá, eliminou, saiu o mala do participante que só falava merda. Nunca mais na vida tu precisa ver ele. Eu fico pensando às vezes, será que realmente a gente tá bloqueando eles? Ou o estagiário faz isso só pra nos dar uma esperança de um mundo melhor? Não sei, nunca saberemos, né? Pelo menos em cidades grandes como Porto Alegre é muito difícil repetir passageiro. Impossível não, já repeti vários. Eu não sei se eu comentei com vocês sobre o fato de eu ter mandado ontem o WhatsApp pro Pretinho pedindo meu aniversário. Por que eu mandei? Eu falei isso pra vocês. Então eu vou dar um exemplo. A Amanda Sheik, a chefe deles lá, a chefe do Pretinho. Eu já levei ela no mínimo 5 vezes, assim, falando rapidamente. A primeira eu reconheci ela, levei ela e o Arthur Gubert lá pra PUC, falei aqui. Quando eles estavam negociando a Telehouse lá atrás, há uns 5 anos atrás, de Focus Black, coisa Black. Provavelmente paga pela RBS.
Depois eu repeti ela, acho que na terceira vez que eu repeti ela, que eu peguei ela num bar de noite e levei ela pra casa, ela e o namorado, o marido, sei lá. Eu comentei, Amanda, já fiz viagem pra ti 2, 3 vezes, isso aqui, que legal, isso aqui, pá. E depois disso teve mais umas 2 vezes, e a última vez foi muito legal, eu peguei ela numa formatura da PUC, na PUC, levei ela pra casa de não sei quem, do namorado, eu acho, marido, sei lá. Também, tava o casal, peguei os dois. Lá na PUC, levei lá pro centro. E daí fui conversando, tu lembra aquela vez que eu falei que eu lembrei de ti? Ela lembrou de mim, disse, lembro sim, não sei o que, bababá, enfim. Trocamos uma ideia. E naquela oportunidade, partiu dela. Como é que é teu nome completo, Daniel Costa? Eu disse, eu vou pedir pros guris do Pretinho te mandar um abraço hoje no programa. Eu disse, que legal e tal. E rolou, no meio do programa, assim, o Rafinha, não sei o que, deixa eu mandar um abraço aqui, motorista que trouxe a nossa chefe hoje aqui, Manda Schenkel. Daniel Costa, um abraço, não sei o que, 7h48, tudo isso pra isso, tio. É só no nosso. O cara faz toda uma introdução, um texto maravilhoso, pensa nos atos, 7h48. Viagem de 1 km, pegar na Getúlio e levar Madre Bela. Mas é R$7 de km, foda-se. Se eu tivesse com aquele aplicativo dos preguiçosos, me exibir ainda. Olha aqui, olha, só faço corrida de R$7 de km. É 7 pila. Meu Deus, enfim. Mas antes assim do que assado, né? Antes assim de 7 pila pra 1 km do que 23 pra 17, né? Por que eu tava falando da Amanda? Porque é muito raro repetir passageiros, mas acontece, né? Eu fico pensando às vezes, será que realmente quando a gente dá nota 1, a gente de fato de direito tá bloqueando os passageiros? Não sei, talvez nunca saberemos. Porque eu não vou ficar anotando o nome dos passageiros que eu dei nota 1 também, para me lembrar se por acaso eu pegar ele de novo. Não tem essa capacidade. Eu lembro da Amanda, por exemplo, porque é uma pessoa pública, conhecida, pelo menos para quem acompanha a Atlântida, né? Pelo menos para quem acompanha a Atlântida. Eu conhecia ela da rádio, então, quando uma pessoa conhecida dentro do teu carro, Agora eu posso ter levado outras Brunas da vida milhares de vezes e não saber, porque eu não fico decorando as pessoas. Então, nunca saberemos de fato se realmente a gente bloqueia os passageiros quando dá nota 1, né? Mas que dá uma satisfação, só de pensar nisso, dá muita satisfação. Agora pegar a Elza, provavelmente na saída da Secretaria da Agricultura, para levar ali para André Belo. Acho que contei tudo atravessado a história da Amanda ontem. Vamos de novo. Por que eu mandei o WhatsApp pro Pretinho? Porque durante o programa da Uma, nos aniversariantes famosos, estavam citando lá Ludmilla, entre aspas, José Sarney, citaram a Amanda Schenkel como aniversariante do dia também. Acho que eu já falei isso ontem, não falei? Bom, se não falei, vou falar de novo. Se falei, vou falar de novo também. E daí, que legal a Amanda Schenkel, eu lembrei dela, né? Eu já tinha levado carregado aqui. Vou mandar um WhatsApp pra ela, vou mandar uma mensagem pra ela no Instagram. Daí eu pensei, não, vou fazer diferente, vou mandar um WhatsApp pro Pretinho, pedindo pra me citar no programa, e depois eu dou uma alfinetada nela. Eu fiz isso, mandei o WhatsApp pro Pretinho, eu printei a conversa lá que eu coloquei no Instagram, inclusive. Boa tarde, não sei o que, esse aniversariante do dia e tal. Beleza. Ninguém respondeu naquele momento. Foram me responder umas 3 horas depois. Daí eu mandei uma DM, uma mensagem pra Amanda, parabenizando ela pelo aniversário, dizendo que eu era aquele motorista, que eu já tinha levado ela aquela vez na PUC, não sei o que. E ela lembrou de mim ali rapidinho, trocou 2, 3 palavras, me desejou feliz aniversário também. E daí eu mandei mensagem dizendo, mandei o WhatsApp pro Pretinho. E nada mais, e vazei, né? Fingi que fui cagar e desapareci da conversa. Eu pensei, se a Amanda pegou a isca, ela vai dar um toque nos guri lá. Não sei, nunca saberemos, né? Se foi ela que disse pro estagiário lá, dá uma olhadinha aí no WhatsApp de vocês aí que tem um ouvinte que é Uber que tá de aniversário hoje. Não sei. Ou se realmente foi a triagem que eles fazem. Eu imagino, e como eu falei, eu não sei se eu falei isso ontem, tô na dúvida.
37 pilas pra onde? Pra Juca Batista. E agora, vamos ou não vamos? São agora 3h57. Não vamos. Chegar lá 4h30 da tarde. Voltar passando raiva. Lá no final, quase na Belém Novo. 37 pila. 4525 lá na Ípica lá. Pegar uma tranqueira chegando lá. Não é bom não ter fazer essa coisa mesmo. Essa hora. E eu já tinha mandado em outros anos o WhatsApp sem a influência da Amanda, entre aspas. Não sei se teve influência, na verdade, né? Eu tinha mandado e nunca tinha nem respondido aquela coisa toda. Porque eles devem receber um volume de mensagens inacreditável, né? Mas onde funcionou deu tudo certo. E só para não passar batido, a Elza, essa que eu trouxe agora aqui para André Bela, foi bloqueada com sucesso também. Mais uma nota 1 no dia de hoje. O que, Daniel? Tu olha pro relógio antes de aceitar uma corrida? Tu não faz 37 pilas pra deixar passar assim? Porque é 4 horas da tarde, vou. Se bem que eu tenho que me contradizer, né? Sim, isso faz parte de uma estratégia, tá? De ficar perto de onde estão as pessoas. Eu não me afasto da região central de Porto Alegre no final de tarde, sob hipótese alguma, por melhor que possa ser a corrida, que possa parecer a corrida. Porque às vezes uma corrida parece ser boa, é uma merda. Depois de chegar lá e tiro no pé. Como diz o Rogério, pega uma latinha e bate uma na outra. Pá, dizia ele ontem, depois de 2 horas em Guaíba, voltando vazio para a BR-116, né? Então às vezes as viagens parecem boas, mas são umas merda. Então sim, tudo tem contexto, tudo é estratégia. Será? Atualmente não existe mais estratégia. Essa é a realidade. A realidade é que não existe mais estratégia nenhuma. Zero estratégia. Então, quer fazer 37 pila para ir às 4 horas da tarde? Faça. Não vai mudar nada na tua vida. Tranqueira da Ramiro, 7h16 da noite. Anoiteceu em Porto Alegre. Só para não passar batido mais no final de tarde. Terrível. Peguei uma tranqueira que eu não estava acostumado. Eu sei que tinha. Quando eu recebi a chamada eu sabia que ela existia, mas não imaginei que fosse demorar tanto tempo. Peguei no Banrisul lá da Caldas Júnior para levar para Polônia 255, condomínio Rossi Fiatec. Quando eu recebi a chamada eu pensei, vou pegar, isso era 6 horas. Vou pegar a Siqueira agora. Mas a Siqueira dá para pegar pela direita ali e tal. Entre a Siqueira Campos, ali acesso da Caldas Júnior até a rodoviária, foram 20 minutos. Do arranque para infernal, só por um motivo, porque é tudo uns boca aberta naquela Siqueira Campos. Sem contar a sinaleira Francisco Ferrer para levar para Lucas, 14 pila para 3 km. Vamos dar ali. Só para concluir o assunto, vocês não dizerem que eu sou louco. Não que eu não seja, mas eu não vou entregar isso de bandeja, né? A Siqueira Campos, eu me irrito profundamente com aquela tranqueira lá, porque tem 2 argumentos. Primeiro, é um bando de bunda mole que chega na frente do mercado e não consegue fazer a curva da Jura ali numa velocidade aceitável. É todo mundo a meio por hora quando chega ali. Daí, com o fluxo gigantesco que tem no final de tarde em Porto Alegre, as tranqueiras acontecem. Esse é o principal motivo na minha cabeça, né? Mas o segundo é que a maioria das sinaleiras que tem na Siqueira Campos são de pedestres ou então são naquelas ruazinhas que não tem fluxo. Com exceção da General Câmara, todas as outras têm um fluxo baixo. Só que todas elas são demoradas. Todas fecham, sem exceção. E daí, o que acontece às 6 horas da tarde? Cada uma fica um agente da IPTC para tentar agilizar o pessoal, tentando empurrar com a mão assim, ó. Sendo que talvez fosse interessante dar uma ajustada no tempo daquelas sinaleiras, pelo menos neste horário, né? Onde o fluxo é maior. Mas enfim, às vezes as coisas parecem tão simples, mas ao mesmo tempo eu penso que quem tem poder de resolver não tem interesse em resolver. Parece que o interesse é que tem as tranqueiras, é que o pessoal fique parado no trânsito, fique gastando combustível,
né? Isso gera imposto, né? Enfim, vou parar por aqui, senão vou entrar numa seara que eu não tenho como. E tu não vai por quê, ô merda? É outro, ó. Sinaleira, 300 metros, o cara vem se arrastando lá atrás. Paciência zero, mais uma vez. O estagiário não perde uma, né? Tá de olho em tudo, com os ouvidos aqui, ó. Parece uma fifi. Tava eu parado na FedEx fazendo um plantãozinho básico ali, né? Com raiva. Só no Comfort, sem chamar, já fazia um bom tempo. Daí passou um colega, Jonathan, parou do meu lado, um Cronos branco também. Trocamos uma ideia rapidinho. Ele disse: eu também já estou direcionado para casa. Ele me falou: eu tô só pela corrida para me levar para casa. Pois ele arrancar e tocou lá pra rua em Anduí, no Cristal. Tô chegando aqui pegar a Caroline. Provavelmente minha última viagem do dia de hoje. Mas um dia decepcionante na Uber. Era isso então. Chega por hoje. Mais uma vez fiquei devendo pra máquina. Ou a máquina ficou me devendo, na verdade, né? Sem meta batida, conta atrasada, realidade da vida de todo brasileiro, né? Trabalhador e de muitos motoristas de aplicativos, quiçá da maioria, pelo menos daqueles que têm como essa atividade sua principal fonte de renda. Enfim, tentei levar um dia mais leve hoje. De alguma forma eu até acho que consegui, mas o resultado não veio do mesmo jeito. Claro que não é o meu estresse e a minha raiva que vai mudar o humor do estagiário, né? Mas uma coisa é fato, né? É melhor trabalhar desestressado do que estressado. Isso eu garanto pra vocês. Tô terminando o dia bem. Pelo menos isso. Tô terminando o dia bem, apesar do resultado não ter sido atingido. E o resto da resenha. Chega por hoje. Um abraço por último agora ao Lucas Sevals. Outro dia ele tava com o carro, que era um Polo, que ele chamou de Geraldo, né? Até falei aqui. Ele, não satisfeito, ele trocou por um HB20 sedã, que é o Jurandir. Tem criatividade pros nomes, tudo nome de taxista. Eu tava esperando a Caroline, essa passageira que eu trouxe pro Cristal, lá na Bordini. E daí ele chegou do meu lado, trocamos uma ideia rapidão até que a Caroline embarcou. Enfim, muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. Agora são 9h09 da noite, não falei. Estou aqui na Otto Niemeyer. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E o que não for, ou faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fique com Deus e até o próximo vídeo.